Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta primeira quinta-feira de dezembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Num país tropical como o Brasil, seja qual for a região ou a época do ano, o calor sempre vai ser um grande inimigo da pecuária, prejudicando o conforto dos animais e também reduzindo a produtividade do rebanho. Obviamente que isso também acontece no confinamento. E para evitar perdas numa atividade aí com margens já muito apertadas, cada vez mais os pecuaristas estão procurando alternativas para oferecer sombra para o gado fechado nos piquetes. Quem tem mais informações é o nosso editor Sidney Maschio, que fala com a gente agora. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao nosso rancho. Boa noite, Marusa. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV passou na porteira bem na hora em que um bando de garça branca arribou e voou lá para o outro lado da capoeira, deixando desocupada a beira do Ribeirão para a gente poder ajuntar os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui desta freguesia para fazer a nossa reunião novidadeira do dia. Pois é, o amigo fazendeiro brasileiro já descobriu e adquiriu sabedência faz um certo tempo de que nenhum gado, seja de que raça for, gosta de ficar torrando embaixo de um sol de rachar mamona como esse que a gente tem enfrentado nesses últimos dias. E sem ter outra forma de se defender do calorão, o que o organismo do animal faz é gastar aquela energia que seria usada para o seu desenvolvimento para ver se ele consegue, de alguma forma, reduzir o seu próprio sofrimento. Pois então, evidentemente que esse tipo de situação acontece em todo tipo de criação, todo sistema de criação, né? Mas é mais presente no confinamento. E para saber o que é que se pode fazer para resolver essa consumição, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Felipe Bortolotto, que é consultor técnico de bovinos de corte da Cargill Nutron, e vai participar do programa Interneticamente, falando ao vivo, diretamente de Campinas, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, Felipe. Obrigado pela sua consideração. É uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Muito obrigado e boa noite a todos aí. Obrigado a vocês pelo convite. Ô Felipe, de onde será que surgiu essa ideia, essa história mal contada aí de que o boi brasileiro, especialmente o zebu, né, gosta de sol e calor, hein? Ô Sidney, esse comentário, essa pergunta aí é boa, né? A gente discute muito aqui na nossa equipe da Cargill, da Nutron, né, que provavelmente é claro que é um processo evolutivo da raça, né? A raça, ela vem se adaptando a pelagem curta, cor branca para poder refletir calor, e tudo isso foi criando, sim, vamos falar assim, essa lenda que ele aguenta o calor, né? Mas ele não deixa de ser um bovino, né? Então, claro que comparado a uma linhagem taurina, ele é mais adaptado, né? Ele tem uma termotolerância ao calor maior do que um taurino. Mas não é por isso que ele também não vai sofrer, né? Porque, como você comentou, né? O sol de rachar mamona, ele vai fazer o animal se sentir desconfortável, ele vai tentar trocar calor e vai gastar energia com isso. Então, assim, eu acredito que essa lenda, vamos chamar assim, né, veio porque é uma raça adaptada, ela veio ao longo do tempo se adaptando para isso, né, mas todo animal ele tem uma faixa ótima de produção, e se eu passar desses extremos, ele vai deixar de produzir. Esse é o ponto. Felipe, o que acontece, basicamente, explicando assim para a gente que não é técnico, né? O que acontece com o organismo do animal quando ele chega nessa faixa extrema aí que já está além da capacidade dele de suportar o calor? O que o organismo faz? Perfeito, Sidney, é bem isso mesmo. O organismo ele tenta se defender a essa parte extrema do ambiente que ele está passando, né? Então ele começa a aumentar a taxa de respiração, ele tenta circular mais o sangue ao redor do corpo, ele vai aumentar a energia de manutenção dele, né? Então, ou seja, ele vai tentar se controlar ali com a energia, ele vai trocar calor com o meio ambiente, ele vai reduzir o consumo de matéria seca, a resposta imune dele fica prejudicada porque
parte de alguns organismos não recebe todo o sangue, porque o sangue vai para a periferia. Então, tem vários desdobramentos aí, Sidney, que ele tenta se adequar ao meio estressante que ele está vivendo, né? Então, mas basicamente é respirar mais rápido, gastar um pouco mais de energia para poder manter a homeostase dele, mandar o sangue para a periferia, transpirar, e tudo isso tem desdobramento em consumo e em sanidade, né? Ô, Felipe, vocês andaram estudando essa questão, né, e especialmente em confinamento, né? O que foi que vocês acharam em termos de números, assim, para a gente ter uma base, né? Qual é o tamanho do prejuízo que a gente tem no confinamento brasileiro por causa dessa questão do calor? Sim, é ótima pergunta, né? E é claro que o Brasil é muito grande, a gente pode ter respostas à sombra de formas diferentes entre zebuínos, taurinos, entre a região sul, centro-oeste, norte, porque é o meio ambiente interferindo na biologia do animal, né? Então, tem que levar essa ressalva sempre em mente, né? E nós, sim, pesquisamos com um cliente, um parceiro nosso no Triângulo Mineiro, e onde a gente propôs a sombra, porque a gente sabe que a sombra impacta nessa questão da troca do calor e do estresse térmico, né? Então, o que nós fizemos lá foi propor a sombra para mostrar que há um benefício em desempenho dos alimentos. No Triângulo Mineiro, com a dieta específica desse cliente, a gente conseguiu encontrar, hoje, ao redor, eu poderia arredondar, ou seja, levando todas essas considerações, algo ao redor de R$ 100 por animal. Então, se a gente pensar que o Brasil confina, vamos arredondar também, 6 milhões de bovinos, 6 milhões de bovinos, estamos em 600 milhões de reais que deixaram de ser produzidos por alguma coisa de calor, né? Então, se for para ter um número em mente, eu falaria esse número aí. Quer dizer, é um número bem pesado. Agora, nos estudos que vocês fizeram, Felipe, quais foram as formas de oferecer sombra no confinamento que vocês chegaram à conclusão que são aplicáveis, digamos assim, são usáveis, né, aqui no Brasil? Não, legal, Sidney. Tem vários, assim, o importante é ter a sombra, né? O jeito que você vai fazer a sombra vai depender muito também da região. Então, assim, tem clientes que nós atendemos que a sombra é feita com terças de ferro e telha de sombrite, tem lugar que já é tudo concreto e telha de barro, tem lugar que usa sombrite, daquele sombrite vazado. Então, o jeito de fazer a sombra, a gente tem que parar, sentar, fazer o orçamento, ver o que você tem na região para poder utilizar. Nesse cliente específico, a gente conseguiu fazer uma linha sem sombra, uma linha com sombra, né? E a gente ofereceu uma sombra com telhas, e oferecemos mais de 3 metros, 3,5 metros quadrado por animal de sombra, e o resultado veio em melhoria na performance e melhoria na conversão alimentar. Então, o como fazer a sombra, em outros países é o que o pessoal fala, assim, lá já sabe que a sombra é importante. O jeito que você vai fazer vai depender do material que você tem em mãos aí para poder produzir, mas pode ser sombrite, telha de zinco, telha de amianto, telha de barro, enfim, árvores, por que não, né, fazendo proteção e projeção de sombra via eucalipto, via outras árvores, também dá. Agora, que áreas do confinamento, preferencialmente, o pecuarista vai ter de sombrear, Felipe? Sidney, é importante primeiro lembrar desses 3,5 metros quadrado por animal, então precisa uma área mínima para ter o benefício da sombra, e o posicionamento dela vai depender também, claro, do formato do piquete, do tamanho do confinamento. O que a gente costuma falar é que se você fizer uma área de sombra muito restrita, próxima ao coxo, é ruim porque pode concentrar muitos animais próximo ao coxo, e isso pode interferir em hábito de consumo e etc. Então, se você respeitar essa metragem quadrada de sombra, você pode fazer desde a posição do coxo até entrando dentro do piquete, ou então fazendo ao meio do piquete também funciona. Então, isso a cada caso, você estudar a melhor forma, o importante é respeitar a área mínima de sombra por animal. Agora, Felipe, qual é a conta que o pecuarista deve fazer para se convencer de que vale a pena mesmo ele investir no sombreamento, no confinamento dele?
Então, Sidney, também é claro que tem o famoso depende, né? Porque o tipo de sombra que você vai fazer pode te levar a ter investimentos diferentes, né? Mas nos nossos trabalhos, nos clientes da nossa equipe ao longo do Brasil, aí, o que a gente já fez, nós percebemos que você, ao investir, né, em 3,5 metros quadrado por animal de sombra, seja via sombrite, via telhas e outras formas, você vai conseguir recuperar esse investimento ao redor de 3 anos, né? Porque você tem que lembrar que você faz o investimento na infraestrutura do piquete, do confinamento, mas muitos animais vão passar lá. Então, nós temos clientes que fazem 1,5 giro, 2 giros, 3 giros no mesmo piquete ao ano. Então, por mais que você pense que é um investimento alto, né, e nesse trabalho específico que a gente publicou junto com a nossa equipe, a gente gastou ao redor de R$120 por metro quadrado instalado. Se eu preciso de 3,5 metros por boi, algo ao redor de R$360, R$400 por animal, né? Mas eu tenho que lembrar que eu passo 2 animais nessa infraestrutura, passo 3 animais nessa infraestrutura, e cada animal tem 20 arrobas. Então, se eu diluir por arroba, o meu investimento não é tão alto, né? Então, o que a gente costuma mostrar para o pessoal mostra o custo de implementar a sombra, mostra o benefício do desempenho, que tem trabalhos científicos e tem o nosso trabalho em cliente em loco, e mostra o payback disso. E esse payback, um número para a gente passar para a nossa turma que está ouvindo a gente, seria esses 3 anos aí. Com 3 anos você paga o investimento. Muito bom. Felipe, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Você sabe que a porteira do rancho aqui está sempre aberta, né? Então, mandar um abração para você, um abração para o pessoal da Cargill Nutron e até a próxima. Eu que agradeço, Dinei. Boa noite a todos aí. Obrigado, hein? Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Até daqui a pouco. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre uma das raças de gado que mais cresce no Brasil. Sabe qual é? A Senepol. Daqui a pouquinho a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e agora para falarmos sobre uma das raças de gado que mais cresce no Brasil, que é o Senepol. Muitos produtores investem na reprodução dos animais por meio do melhoramento genético. Olha só na reportagem. Um animal de pelo avermelhado, grande porte e bastante dócil. Essas são algumas das características do gado Senepol, uma raça que teve origem nas Ilhas Caribenhas e se espalhou por boa parte do mundo. Aqui no Brasil, a raça se adaptou ao clima e ganha cada dia mais criadores. O Felipe é um deles. O foco dele são as vacas reprodutoras, já que ele atua no mercado genético. A gente tem basicamente 3 maneiras de vender genética. O animal propriamente dito, o bezerro, a vaca, o touro, a venda de embriões, que é já o óvulo fecundado com o sêmen, ou mesmo a venda de óvulos, que a gente diz a venda de aspiração de uma vaca. Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Senepol, o número de animais com a raça pura aqui no Brasil já ultrapassa os 100 mil exemplares, resultado de um crescimento a partir do ano de 2012. Com o mercado bastante aquecido, a expectativa de negociações para o futuro é ainda melhor. Os pecuaristas investem na reprodução da raça pura ou de híbridos. Este mesmo é um macho, resultado do cruzamento de um Senepol com a raça Girolando. O Silter é inspetor técnico da Associação Brasileira e fala da valorização desse material genético no mercado. O material genético da raça é valorizado porque o perfil das características produtivas do Senepol ele vem comprovando capacidade de produção e reprodução a campo. Touros, matrizes e os produtos de cruzamento industrial eles são adaptados ao calor. Outro ponto da valorização no mercado é o grande déficit de animais superiores disponível no mercado para suprir a demanda necessária de reposição para a reprodução bovina. Aqui na região oeste do estado, a raça ainda não é muito conhecida, mas com a disseminação de informações e um número maior de leilões, o cenário pode mudar. A gente fez um leilão recentemente onde a região de Prudente, que é uma região que não comprava muito, eu vendia muito para o Brasil inteiro, né? A gente já vendeu para Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas, só que a nossa região de Prudente não comprava. E nesse leilão, surpreendentemente, ficou quase todo aqui o gado.
Agora nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quinta-feira para todo o país. É rapidinho, a gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje e a gente chama agora novamente para participar do programa o nosso editor Sidney Maschio, que traz as informações do mercado do boi gordo em todo o país. Sidney, conta pra gente quais as informações. Obrigado, Marusa. E com o 2020 já entrado e andado no terreiro de dezembro, que é o derradeiro do calendário, o nosso comércio pecuário já está mandando de novo aqueles mesmos sinais costumeiros de que está chegando a hora de passar o traço, fechar o pacote e mandar guardar o ano inteiro nos arquivos da história. Mas repare bem, o companheiro boiadeiro, que tudo o que está acontecendo agora já era perfeitamente esperado, como é o caso, por exemplo, né, da oferta de gado terminado, que aumentou ligeiramente nesses dias recentemente passados. Isso porque a gente, neste momento, está falando exclusivamente de confinamento e, pelo andamento do tempo, não tem mais como segurar esses animais fora do mercado, né? A respeito do consumo aqui no nosso próprio terreiro, apesar de todas as encrencas e os problemas causados pela pandemia na economia nacional, ainda tem gente, ainda tem trabalhador brasileiro que está recebendo o 13º e mais o pagamento do mês. Tanto que o açougueiro até já refez o estoque de mercadoria na sua câmara fria para esperar aí a volta da sua freguesia. Já na questão da exportação, aí a explicação para a situação atual tem que ser dividida em duas partes. Uma que é excelente e a outra que é, digamos, meio assim, meio ruim, né? A primeira é que agora em novembro, o volume médio diário embarcado lá para fora aumentou 7,8% na comparação com o mesmo mês de 2019. E com mais este resultado, agora já está praticamente definido e cravado que o 2020 deve ser o melhor ano da história para o setor exportador brasileiro. Mas o que está deixando o pessoal meio chateado é que, nesse mesmo período considerado, o preço em dólar da carne brasileira lá no mercado internacional embicou na descida da ribanceira com um tombo de 9%. Né? Isso sem falar também na desvalorização do próprio dinheiro estrangeiro em relação ao valor aqui do nosso real. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 15 delas o caso foi de queda, e só em uma única e solitária o carretão andou na direção contrária. E para fazer a conferência dessa relação, eu peço novamente a intervenção da companheira apresentadora Marusa Trevisan. Nós começamos a lista, então, com as quedas do dia. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a desvalorização foi só para o boi, cotado a R$ 268 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi a R$ 271 e a vaca R$ 258. No sul de Minas, a fêmea escorregou para R$ 254. Agora vamos para Goiás. Na capital goiânia, o macho está sendo falado na base de R$ 261 e a fêmea por volta dos R$ 249. Na região sul do estado, o boi vale agora R$ 263 e a vaca R$ 252. Seguimos para Mato Grosso do Sul. Em Dourados, o boi caiu para R$ 256 e a vaca para R$ 246,50. Mesmo valor para o macho em Campo Grande, R$ 256. Em Três Lagoas, a arroba do boi também está cotada a R$ 256. Já a fêmea caiu para R$ 244,50. Continuamos no centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi vale agora R$ 257. Quem quiser comprar boi no noroeste do Paraná vai pagar pelo menos R$ 271 e R$ 248 pela fêmea. Partimos para o Maranhão.
Na região oeste do estado, a vaca escorregou para R$ 254. Agora o Pará. Em Marabá, mais uma desvalorização dupla. O boi desceu para R$ 261 e a vaca para R$ 256. No norte de Tocantins, o macho está valendo R$ 261 e a vaca R$ 251. A lista das derriçadas termina então no Rio de Janeiro, com o macho caindo para R$ 269 e a fêmea para R$ 258. A única alta da quinta-feira foi no oeste da Bahia, com o boi saltando para R$ 278 e a vaca pulando para R$ 266. Tá certo, então, está chegada agora a hora de fazer a recitação do versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é vida cotidiana. Então, vai ouvindo. Numa ocasião, foi passar uma temporada no sítio da Ramada o professor Agenor Assunção, homem fino, fazedor de poesia e tocador de violino na lira da freguesia. Menino caipira, eu não conhecia a cidade, nem sabia da existência dessa qualidade de instrumento, e estranhei por um momento a agudeza do som ardido, mas fui vencido pela beleza daquela música que, combinada com a suavidade do sertão, deixou saudade no meu coração. É isso, gente, vou ficando por aqui por hoje, prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume e mandando um abraço para todos os companheiros boiadeiros e para todas as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro e devolvendo a vez de falar para minha amiga Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Até amanhã. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Obrigada pela companhia e até amanhã.